Mais uma vez, a todos muito bem-vindos à nossa casa, especialmente aqueles que se achegam pela primeira vez. Hoje, a exposição está por conta do nosso irmão Paulo, trabalhador aqui do GEAC, e traz por tema o 26º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos. Uma boa palestra a todos. Então, uma boa tarde aos irmãos que estão no presencial, uma boa tarde aos irmãos que estão nos assistindo via online e aos nossos irmãos desencarnados, né, que não estão no corpo físico, mas estão aí conosco nos assistindo. Rogamos que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nós para que tenhamos uma compreensão da reflexão que faremos na noite de hoje em cima desse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho novo, é só a metodologia que Kardec usou, né, para organizar os ensinamentos morais do Cristo, à luz do Espiritismo. É bom esclarecermos, né? E nos ensinamentos do capítulo 26, então, vamos refletir o que o Mestre Jesus está nos propondo com essa orientação deste capítulo. O primeiro subtítulo do capítulo é Dom de Curar, e diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. É a anotação do evangelista Mateus, capítulo 8, 10, versículo 8. Na obra Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos nos diz que, conforme a narrativa de Mateus, que eu li agora, Jesus reuniu os 12 apóstolos na casa de Simão Pedro e deu as recomendações iniciais, esclarecendo as normas e ação que os apóstolos deviam seguir para as realizações que lhes competiu concretizar. Emmanuel diz que Jesus foi na multidão, e naquela multidão, na Palestina do século I, ele foi lá e excluiu 12 apóstolos e trouxe para o seu ministério esses apóstolos. E Emmanuel nos diz assim: quando Jesus extrai aqueles 12 da multidão para o seu ministério, sabia que eles não eram perfeitos, que não estavam prontos, que eram homens rudes, mas com uma vontade sincera e dispostos a colaborar. Dispostos a colaborar. Então, nós temos que ter boa disposição para quando nós entrarmos em contato com o Espiritismo e compreendermos que nós temos um dever do planeta Terra, que é buscar a nossa transformação moral, e através dessa nossa transformação moral, nós também buscarmos ajudar aqueles que estão próximos de nós, dentro do lar, se convive conosco. Esse é um dever que nós temos, que nos traz esse capítulo, dizendo que tudo isso que nós recebemos, os ensinamentos do Mestre Jesus, que estamos recebendo de Deus, é nos dado gratuito, e gratuitamente nós temos que distribuir. Aqui quando fala assim, que Jesus disse, restituir a saúde aos doentes, sabemos que Jesus restituiu a saúde a muitos doentes da época, porque Jesus é o Espírito evoluído, o Espírito crístico, está na primeira ordem dos Espíritos, é aquele Espírito que Deus entregou ao planeta Terra para ele configurar, preparar para receber almas em desfiles, almas em evolução. E o planeta Terra tem quase 5 bilhões de anos, imagine o Cristo, né? A evolução desse nosso irmão, porque Jesus é o nosso irmão. Então, através do seu poder, sabia manipular o fluido cósmico, universal,
sabia manipular os fluidos da natureza, e aquele seu próprio fluido de amor que ele trazia com ele restabelecia a saúde das pessoas. E quando fala aqui, que Jesus diz para os apóstolos, ressuscitai os mortos, isso nós temos que ver na visão espiritual, tirar o espírito da letra. Porque Jesus, quando fala que Jesus ressuscitou os mortos, não é bem assim, né? Porque vamos lá na Gênese, da codificação espírita, de Allan Kardec, no capítulo 15, que fala sobre os milagres do Evangelho. O que Allan Kardec nos diz, orientado pela espiritualidade? Jesus não ressuscitou os mortos. Aqueles que estavam aparentemente, né, que se pareciam que estavam mortos, que foram lá chamar Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, meu filho morreu, ou quando ele ressuscitou o Lázaro, que está na Bíblia, não. Allan Kardec diz assim, que eles estavam num estado de letargia, uma morte aparente, num sono profundo, que o corpo ficava lá assim, sonolento, numa letargia, parecia que estava morto. E naquela época, na Palestina, lá, na cultura deles, morria, eles já enterravam. E aí Jesus sabia, tinha o conhecimento, a medicina na época não tinha sobre essa situação, mas Jesus tinha. Jesus foi lá tranquilamente, naqueles corpos que estavam em letargia, e com o seu poder magnético, com o seu poder fluídico, aqueles corpos estavam com o seu fluido vital baixo, muito baixo, lá embaixo, Jesus veio ali, deu um fluido, deu ali, né, a sua vibração positiva, e aquele corpo foi se recuperando e se levantou e voltou à vida, mas não que houvesse morrido, porque Jesus não veio, ele disse, eu não vim destruir a lei, e as leis da natureza são leis de Deus, então Jesus não podia ir contra as leis de Deus. Isso tem que ficar bem esclarecido, né? E seguindo em frente, tem um comentário de Allan Kardec aqui no capítulo, que é o item 2, né, o dom de curar. Allan Kardec nos diz assim, ó, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus. Com essa recomendação, Jesus está dizendo que não se deve cobrar por algo que não se pagou. E que os discípulos haviam recebido gratuitamente a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Os apóstolos de Jesus, conforme iam convivendo com Jesus, iam aprendendo toda aquela técnica, os ensinamentos que Jesus trazia para eles, eles também foram aos poucos tendo uma condição espiritual através da dedicação, através do amor, através daquele esforço pessoal. Eles também curaram muitas pessoas, fizeram suas curas também, expulsaram os maus espíritos, como diz aqui, que a casa espírita faz, né? Quando uma pessoa chega aqui, influenciada espiritualmente por espíritos desencarnados, por algum motivo, e talvez seja um espírito que seja um desafeto do passado, que agora nos encontrou e queira se vingar de nós, e vem até nós nos prejudicar, ou alguém da nossa família, a pessoa vem até a casa espírita, né, recomendado por alguém, ou vem até aqui e faz o atendimento fraterno, explica a situação ali, e a pessoa do atendimento fraterno chega à conclusão, não, essa pessoa está com uma influência espiritual. Então vamos marcar uma desobsessão que ocorre no momento da reunião mediúnica. E lá estão os médiums e o dialogador. Os médiums estão preparados, esse espírito é trazido pela espiritualidade até ali, e lá é feito um diálogo fraterno com ele também. Ele pode estar querendo prejudicar o outro, levando o outro a chegar no estado crítico de saúde, né? num estado muito crítico às vezes, que as pessoas adoecem, tem que tomar remédio tarja preta, às vezes vão internado para as clínicas psiquiátricas, achando que eles estão loucos. Não, é só influência espiritual. E o espírito esse, que é trazido até a reunião mediúnica, ali ele é também orientado sobre a situação que está se passando com ele, e consolado. E consolado, porque ele é consolado. Ele está numa situação que ele quer vingança, às vezes, porque ele achava que ele era vítima. Mas lá, no momento que houve essa situação no passado, se houve uma situação entre eles se conheciam. Talvez fossem até amigos, houve uma traição. Vamos dar um exemplo.
e agora ele se acha vitimizado. Não quis reencarnar, e o outro reencarnou, buscou a sua evolução espiritual, e um dia ele está aí, através do século, procurando para a vingança, e encontra, como acontece muito seguido na reunião mediúnica. Isso aí é bem normal, essas situações, e lá na mediúnica ele é esclarecido, né? Que a vida continua após a morte, que todos nós estamos aqui para evoluir, que temos que buscar, através do esforço pessoal, fazer o bem, sem olhar a quem, olhar o próximo como nosso irmão, e perdoar as ofensas, e ser indulgente com as faltas alheias. É isso que o Evangelho nos traz. Por isso, Kardec está dizendo aqui, ó, esse dom que os apóstolos receberam gratuitamente, Deus os deu para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Cristo, quando curava, ele curava aqueles que vinham até ele com a fé, que iriam procurá-lo com aquela fé, na certeza, na convicção que Jesus iria curá-lo. Eles eram curados por Jesus, mas também Jesus os curava para que eles aumentassem a fé deles em Deus, tivessem fé em Deus, tivessem uma fé sincera. E Jesus dizia para eles, quando curava, vai e não peque mais para que algo pior não te aconteça. Então, Jesus estava dizendo que era por causa dos maus procedimentos daqueles que estavam indo contra as leis de Deus, adoeciam. E Jesus curava e dizia, não cometa novamente esse erro. Não vamos seguir o caminho contrário às leis de Deus, porque nós vamos adoecer. E se nós estamos aqui, na casa espírita, nós sabemos que existe a mediunidade, que é um dom, que é algo inerente a todo ser humano, uns no grau menor, outros no grau maior, né? Como teve Chico Xavier com a sua mediunidade, escreveu muitas obras, fez toda aquela obra assistencial, nos trazendo as verdades da vida espiritual, levando consolo a muitas pessoas através das cartas psicografadas, daqueles que desencarnaram, e os entes queridos sofrendo na Terra. Trouxe todas essas orientações, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, esses grandes médicos que deram missão. Então a mediunidade está aí, todos temos, e a mediunidade não veio só com a doutrina espírita, a mediunidade veio através dos tempos, dos séculos. Então, Kardec nos diz, e Jesus diz para os apóstolos, diz para todos, não fazerem tráfico desse dom, nem objeto de especulação, nem meio de vida. Aquele que tem a mediunidade bem aflorada tem que se dedicar a fazer o bem, usar a mediunidade para fazer o bem e não cobrar. Essa era a orientação de Jesus, que os apóstolos não cobrassem, não vivessem na mediunidade, que procurassem outro meio de vida. E continuando no livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos nos diz assim, que Jesus falou para os apóstolos, ide em busca das ovelhas perdidas das casas de Deus. Ide em busca das ovelhas perdidas da casa de Deus, da casa do nosso Pai, daqueles que se afastaram de Deus, que se encontram em aflição e voluntariamente se ausentaram do seu divino amor. Quando Jesus falou voluntariamente se afastaram do amor de Deus, quer dizer o quê? Que nós, ainda apegados às coisas terrenas, aos prazeres terrenos, aos prazeres mundanos, esquecemos das coisas espirituais, das coisas da alma, do espírito, e nos apegamos às coisas materiais. E aí nós vamos sofrer, porque as coisas materiais estão no planeta Terra, e se nós estamos no corpo físico, nós temos que usá-las, mas não abusar das coisas materiais, dos prazeres terrenos, porque senão nós vamos adoecer do corpo. E muito apegado a essas coisas, vamos adoecer espiritualmente, porque a nossa mente vai estar fixada nessas coisas. Vamos esquecer das coisas espirituais, vamos esquecer de fazer uma prece a Deus, a Jesus, entrar em conexão com o Criador, para nós buscarmos a nossa paz interior, buscarmos um caminho reto, esse caminho que leva ao reino de Deus. Então Jesus alerta aos apóstolos, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores da matéria.
buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, aconselhou os apóstolos a buscar os caminhos fáceis, que eles tinham que passar pelos caminhos difíceis para fazer o trabalho deles. Aí a gente lembra do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que está dito no capítulo 18 do Evangelho? A orientação dos Espíritos: entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Então, o que Jesus falou para os apóstolos, o Evangelho nos traz, né? Kardec nos traz ali também, que devemos buscar a porta estreita. É aquela porta que nos convida, e para passarmos por ela, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, nos desfazermos das mazelas da alma, do orgulho, do egoísmo, de tudo isso, dessas mazelas que nos prejudicam, do ódio, né? Do rancor, da mágoa que nos adoece o coração. Então, meus irmãos, o convite do Mestre Jesus é esse. Então, para passar por essa porta estreita, nós temos que estar magrinhos espiritualmente, né? Nos desfazer das gorduras negativas das mazelas da alma. E se a porta da perdição é larga, e são muitos que por ela passam, a gente vê, né? As quantidades que estão aí em desequilíbrio mental, apegadas às coisas terrenas, da drogadição, do vício, do álcool, comendo demais, bebendo demais, fumando demais, apegado a esses prazeres terrenos que são passageiros, que depois a gente vai atrás, que nem os loucos atrás, e depois que passa, conseguiu o que queria, entra num vazio existencial, e se não tiver Deus, não tiver religião, não tiver uma prece, vamos nos apegar a quê? Nesse mar revoltoso das dificuldades, das aflições que estamos passando nesses momentos. A tábua da salvação é Jesus, que é o farol que ilumina nossas vidas. Do livro Servidores do Além, Emmanuel nos diz: ressuscitai os mortos, disse-nos Jesus. É verdade que não podemos ordenar a um cadáver que se levante. É justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificado pela dor e pela indiferença. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. São aqueles que estão aqui que nem zumbi na terra, não se ligam a Deus, não pensam em espiritualidade, estão só com a mente direcionada para as coisas terrenas, para os prazeres terrenos, creem que a vida inicia no berço e termina no túmulo. Esses são os mortos-vivos, que é falado no Evangelho. Então, nós que temos o conhecimento das coisas espirituais, que acreditamos em Deus, temos convicção que Deus existe, que a vida continua após a morte, que existe a reencarnação, que estamos em contato com o Evangelho do Mestre Jesus, temos que fazer a nossa parte. Temos o dever de reerguer, ajudar a levantar esses irmãos, como outros fizeram conosco, e o Espiritismo está fazendo conosco, através do estudo. Aqui, nós estamos aqui o quê? Nós estamos buscando conhecimento, buscando o estudo das coisas espirituais, do espírito imortal. Estamos apenas por uma existência terrena, e já passamos por tantas existências que nós nem sabemos quantas. Nós temos que saber sair desse círculo vicioso, dessa pegação às coisas materiais e viver como espírito imortal. Este é o convite que o Evangelho nos traz, né? E Emmanuel diz assim, ó: há quem morreu sufocado pelo orgulho e o egoísmo no mausoléu da vaidade. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano dentro do lar, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência terrestre. Vamos prestar atenção naqueles que convivem conosco, nos nossos amigos, nos nossos familiares, o que está acontecendo com eles. Será que eles não estão nessa situação? Quantas pessoas se suicidam, estão passando por dores, sofrimentos sozinhas e a gente não percebe? E a gente diz, mas estava sempre bem, parecia que estava feliz vivendo a sua vida e agora tirou a própria vida, mas como aconteceu isso eu não percebi? Fiquemos atentos. É um alerta que os Espíritos nos fazem nesses momentos
de tantas situações difíceis que se apresentam no mundo. Emmanuel nos diz: se o Cristo penetrou o templo de nossas almas, auxiliemos-nos na necessária ressurreição. Acendemos a luz da vida, na nossa caminhada, e acendemos a luz daqueles que nos rodeiam. Por onde passarmos, vamos iluminar o caminho com as boas palavras, com o sorriso, com os bons pensamentos, com as boas informações que o Espiritismo nos traz, essas orientações seguras. E Emmanuel nos diz assim, nos deixa uma frase com uma reflexão aqui. Ele diz assim, vamos prestar atenção: o corpo sadio traz doenças da alma. O corpo doente está tratando o espírito imortal. Se alguém aqui está doente, sofrendo, não se preocupe. Esse é o momento da cura, estamos tratando o espírito imortal. Eu já me preocupei, assim, saúde, está muito boa da saúde, não estou com nenhuma situação crítica, então vai chegar um momento que eu vou ter que tratar da alma, e a gente fica pensando, refletindo. Muita pressa nessa hora. E aí chegamos na parte aqui do capítulo, mais outro subtítulo, que nos diz: preces pagas. Jesus também disse, diz Kardec: não cobrei por vossas preces, não façais como os escribas, que eram os doutores da lei, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, se apropriavam da fortuna das viúvas, cobravam por longas preces, né? A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus, Kardec nos diz, em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. O valor da prece, então, se eu pagar, porque a prece, através dos tempos, pagava para fazer prece, né? Quem tinha condições financeiras maior, tinha dinheiro, pagava, vou pagar tanto, e aí eu lá e fazia uma prece demorada, uma prece de 30 minutos, 1 hora, e eu dava, entendeu? Eu não precisava fazer a prece, alguém fez por mim, eu não precisava se preocupar comigo, paguei pela oração, então eu já estava bem amparado, outro fez a prece por mim. Se o número de palavras foi bastante, muito bem, eu estarei bem, foi feita uma prece, paguei. E aquele que não tem dinheiro, que não tem como pagar a prece, como é que fica? Não vai receber a ajuda de Deus, não vai receber nada, porque não teve dinheiro para ir a alguma instituição e pagar para orarem por ele? Kardec nos diz: Deus não vende os benefícios que concede. Deus não vende. As coisas divinas não têm preço. É de Deus. O homem não pode se apropriar das coisas divinas e querer botar preço, querer botar valor. Não existe isso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, a inteligência suprema do universo, não delega a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. Ele delega aos espíritos superiores, aos espíritos que estão numa escala bem superior, que são seus intermediários, que estão conectados com Deus, estão conectados com Jesus. Tem compaixão por nós, sabe das nossas necessidades evolutivas, das nossas dores, do nosso sofrimento, e vão ouvir as nossas preces. Mas as preces têm que vir de um coração bom, as preces mais aceitas, diz no Evangelho: reconcilia-te com teu adversário antes de ir ao altar e depositar ali, né, o que tu queres dar a Deus. Que nós temos que ter um coração puro quando elevarmos o nosso pensamento a Deus. Seria bom, mas como nós somos espíritos imperfeitos ainda, né, nós não temos essa condição. Nós estamos buscando nos melhorar como espíritos imortais, como seres humanos, estamos buscando fazer a nossa reforma íntima, buscando entender que o nosso próximo é o nosso irmão de caminhada evolutiva, que tem os nossos mesmos direitos, o sol nasce para todos, que para Deus nós somos todos iguais, nenhum é melhor que o outro, que as anomalias que existem sociais,
Tudo é explicado através da reencarnação, que cada existência terrena nós vamos passando por vários processos sociais, e assim nós vamos buscando a evolução espiritual. Num momento a gente veio no corpo feminino, no outro momento viemos no corpo masculino, e assim nós vamos evoluindo, buscando a nossa evolução. No momento nós vemos na riqueza, no outro nós vemos na pobreza. E assim nós vamos aprendendo a dar valor à riqueza. Quando fomos ricos não demos valor, nós usamos o dinheiro para aproveitar os prazeres do mundo, esquecemos de gerar emprego, de praticar a caridade, de ajudar aqueles necessitados, não fizemos nenhuma doação para alguma instituição, para um orfanato, para um asilo, para aqueles que estão necessitados por aí, cegados pelas ruas. O dinheiro, quando cai em nossas mãos, é para o bem de todos, é para o progresso da humanidade, não é para o nosso bel prazer. E quando estamos na pobreza, Deus está nos trazendo uma lição para nós. É a lição de nós termos paciência, de nós termos que ter resignação, aceitar o que está acontecendo conosco, mas aí nós temos que ter esse entendimento que só a doutrina espírita nos traz. Que nós estamos passando por isso, porque nós tememos outras reencarnações e agora trazemos conosco na bagagem espirituais a colheita, e às vezes a colheita não é muito boa, os frutos não são muito bons. E aí nós temos que passar por certas dificuldades, certas situações dentro do lar, com a família, com o companheiro, com a companheira, com o filho que é rebelde, que não obedece. Nós temos que trabalhar para nutrir a família, fazer a nossa parte, ir a guerras, ir a terremotos, ir a tantos desequilíbrios, tantas pessoas em depressão, muitos espíritos reencarnando aí em situações difíceis, né? Está vindo uma leva, como falou o aluno do Dutra Dias há 15 anos atrás, que havia uma leva de espíritos rebeldes que não iam obedecer aos pais, não iam querer estudar, iam ter 13, 14 anos, iriam estar bebendo. Não iam querer estudar, progredir. E estão aí, a gente vê, né? A gente passa pelas ruas, pelas praças, vê os adolescentes matando álcool, bebendo, fumando, se drogando, e não obedecem aos pais, deixando os pais de cabelos brancos. Então, meus irmãos, o espiritismo está aí, nos orientando, nos dizendo que esses espíritos que estão aí nessa situação estão tendo uma última oportunidade no planeta Terra. São espíritos que estavam em planos inferiores espirituais e foi dada oportunidade, que Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, e oportunizou. Vocês vão. Imaginemos a responsabilidade dos pais quando caem os espíritos assim em suas casas, né? Nós temos que ter uma estrutura moral muito boa, muito grande, temos que ter uma fé muito grande em Deus, em Jesus, e orar bastante, né, para lidar com esses espíritos, que são nossos irmãos. E então, meus irmãos, seguindo aqui, quando fizermos a nossa prece, diz que nós devemos elevar o pensamento a Deus com humildade e falar dos nossos problemas, conversar com o nosso Pai, dizer pelo que nós estamos passando. É claro que Ele já sabe, mas é uma questão de humildade da parte da criatura com o Criador. Com certeza nós seremos ajudados, virá a boa intuição, algo vai se apresentar no caminho para resolvermos as questões a quais nós estamos solicitando através da prece. E se não resolver, vai vir aquela força espiritual que vai nos dar a paciência e a resignação que nós devemos ter, aceitar o que vem de Deus, temos que aceitar. Deus é o Todo-Poderoso e sabe do que nós precisamos. E Kardec nos diz, as preces pagas têm outro inconveniente. Quem a compra, na maioria das vezes, crê estar dispensado de orar, pois pensa estar quite ao dar seu dinheiro. E aí, isso que Kardec falou nos leva a um capítulo do Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Vamos pedir ajuda a Deus, vamos fazer a nossa parte,
Vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Vamos buscar nos transformar em pessoas melhores. Não julgar, não condenar. Colaborar com o Mestre Jesus nesse momento que o planeta passa por essa situação difícil, que se apresenta de muito desequilíbrio. Vamos ajudar o Mestre Jesus, porque ele está aí até hoje, nos amparando, nos ajudando, e conta com a nossa colaboração. Nesse ajuda que o céu te ajudará, exige um esforço pessoal de cada um de nós, né? Porque vai exigir que nós caminhemos em busca da nossa evolução espiritual, e a gente tem que deixar de lado, às vezes, coisas que estão arraigadas dentro de nós, de muitas reencarnações, dessas coisas terrenas, os apegos, as coisas fúteis e banais. Mas a gente, estudando, através da boa vontade, nós vamos conseguir. Nós temos que estar dispostos, como falou ali Humberto de Campos, que os apóstolos estavam dispostos, apesar da imperfeição, a seguir Jesus e vivenciar aqueles ensinamentos. Isso serve para nós, porque nós estamos aqui nessa seara do Cristo. Todos que são cristãos e acreditam no Cristo são seus discípulos e têm o dever de vivenciar seus ensinamentos. Sabemos que os espíritos se comovem com o fervor do pensamento daquele que se interessa por eles, né? Com a nossa prece sincera. Então, vamos usar a prece para buscar a nossa sustentação nesses dias tão difíceis. E vamos vigiar os pensamentos. Vamos buscar ter os bons pensamentos para não atrair más companhias, encarnadas ou desencarnadas, que possam vir nos influenciar com coisas negativas. Por isso que Jesus disse, né? Orai e vigiar os pensamentos. Se tu for estudar e vigiar os pensamentos, nós ficamos aqui 1 mês estudando isso aí, e a coisa se estende, que é muito profundo essa orientação do Mestre Jesus. E aqui tem o terceiro subtítulo, que é Vendilhões Expulsos do Templo, que diz assim, Kardec diz, Jesus chegou a Jerusalém e ao entrar no templo, lá estavam os vendedores e compradores, e Jesus os expulsou. Naquela época, os vendedores levavam pombos, levavam cabritos, levavam animais, né, para serem sacrificados em nome daqueles deuses da época, vários deuses que tinham, porque os hebreus que eram monoteístas, acreditavam em Deus só, mas tinha muitos que tinham vários deuses, várias divindades, e Jesus foi lá e expulsou os mercadores, né? Na casa de Jesus não pode ter comércio, e ensinava-lhes, dizendo, não está escrito na lei, minha casa será chamada de casa de orações para todas as nações, falou Jesus. Jesus expulsou os vendilhões do templo, com isso condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Então, com dinheiro, esqueçam, não teremos essas facilidades. Portanto, o homem não tem direito de cobrá-los, como está, dai de graça, que de graça recebeste. Essa orientação, tudo isso que o Espiritismo nos traz, o Evangelho nos traz, estamos recebendo de graça, e aqueles que trouxeram para nós, através dos séculos, e trouxe até aqui a codificação espírita, e as orientações que vieram através de Moisés, a base dos ensinamentos de Deus, foi de graça, que eles trouxeram, se dedicaram e trouxeram até nós. E no quarto subtítulo desse capítulo, diz assim, mediunidade gratuita. Todos nós somos médiuns, como eu já falei, é inerente à criatura humana. Uns têm sensações, outros não sentem muitas coisas, outros, a mediunidade, lá em cima, é bem alterada, né? É bem ampliada. E eles recebem os espíritos nas reuniões mediúnicas, psicografam, falam através da psicofonia, escrevem livros como Chico Xavier, vêm em missão, mas todos temos a mediunidade. E aqui Kardec nos diz, olha, a mediunidade não é um privilégio, se encontra em toda parte do mundo, porque Deus quer que todos encontrem a luz.
E a luz, para nós encontrarmos a luz, havia através dos espíritos, né? O Espírito é verdade, Jesus veio com a sua pleite, trouxe a codificação espírita para nós, e através da codificação espírita que nós vamos chegar ao consenso da reencarnação, que Deus é justo, e esse é o único caminho. A mediunidade séria nunca será uma profissão, porque seria desacreditada moralmente, porque a mediunidade é essencialmente variável e estável. Ninguém pode contar com sua permanência. Só existe pelo concurso dos espíritos. Se faltarem esses espíritos, não há mais mediunidade. Se eu cobro a mediunidade, estou lá dando consulta, dando receita. Ah, será que eu vou casar? Ah, será que ele gosta de mim? Será que vai acontecer isso? Ah, eu quero prejudicar aquela pessoa, eu quero me vingar dela, eu quero fazer um trabalho para ela, quero acabar com ela, eu tenho inveja, eu quero fazer o mal. Tem médios que são assim, e se deixam levar e acabam numa situação muito deplorável espiritualmente, perante as leis de vida. Então, como diz aqui, a mediunidade séria nunca será profissão, a séria, como diz Kardec, porque seria desacreditada moralmente, e ela é estável, ninguém pode contar com sua permanência, né? A aptidão pode existir no médium, mas seu exercício fica anulado, porque ele estava usando para o mal. Eu sou médium, eu vou usar minha mediunidade para o mal, estou lá, bem feliz. Aí então os espíritos vão meter ali, me usando para dar a resposta errada dos outros, rindo de mim, brincando comigo, e depois eu caio num processo obsessivo, de adoecimento da saúde física e espiritual. E aí, como é que fica a situação? Então, tem uns que perdem a mediunidade, às vezes seguem trabalhando como se estivesse ali no espírito do lado, né? Dando orientação. O espiritismo moderno compreende o lado sério da coisa. Elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade séria que o espiritismo nos trouxe, ela é missionária, é para a evolução da humanidade e para ampliar a nossa fé, trazer para nós uma fé raciocinada em Deus. Então é esse o trabalho que os médiuns têm, né? Fazer a sua parte, se deixar usar a sua mediunidade para o bem, para vir as mensagens do plano espiritual, para os espíritos se comunicarem, vir esse intercâmbio mediúnico que acontece. Se nós somos médiuns, nós podemos ser usados 24 horas do dia, se somos médicos, dentro da moral de Jesus. Está numa parada, num lugar lá, uma pessoa está sofrendo, passando uma dificuldade, seja no trabalho, em qualquer lugar na sociedade, uma pessoa sofrendo, pensando em suicídio, e os espíritos, mas espera aí, tem um médium tal lá, vamos usar ele tem convívio com aquela pessoa, eles você conhece, assim, não tem uma intimidade, mas vamos aproximá-lo, vamos usar ele, a mediunidade dele para levar uma boa palavra, levar um incentivo e vamos orientar essa pessoa que está passando por essa dor, por esse sofrimento, para levar para um caminho, para a prece, para uma igreja, para uma religião. É assim que as coisas funcionam, mas depende de nós estarmos dispostos. Moisés, na época de Moisés, existia a mediunidade. E por que Moisés proibiu a mediunidade na época? Moisés proibiu porque estavam fazendo da mediunidade comércio, usando a mediunidade para tudo. Não estavam usando para coisas sérias. Então, Moisés proibiu a mediunidade. Está lá nas escrituras do Velho Testamento. É só ir lá e procurar que vai encontrar isso aí. Então, meus irmãos, diz assim, o médico, Kardec nos diz, o médico dá o fruto de seus estudos. Pagou um sacrifício, estudou, tem que cobrar, que é a sua profissão, está encarnado. O magnetizador dá seu próprio fluido, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza. Não sendo intermediário de nenhuma potência estranha, doa da sua própria saúde. Eles podem pôr preço, porque o magnetizador é aquele que tem o seu fluido vital muito forte, potente, às vezes nem sabe que tem, às vezes eles tocam na pessoa e curam as pessoas. E quando ele sabe e trabalha com isso aí, doando do seu próprio fluido vital, ele até pode adoecer. Então ele pode cobrar. Mas Kardec nos diz,
o médium curador, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem direito de vendê-lo, porque ele é intermediário. Nós, na casa mediúnica aqui, quando é dado passe, se o médium precisa dar um passe com o médium, ele está sendo intermediário do fluido. A espiritualidade usa ele para potencializar. Se nós sairmos daqui, tiver aqui em algum lugar, ajudar alguém que está passando por uma necessidade de saúde ou espiritual, e pede ajuda da casa espírita até o local, vamos dar o passe, mas é a espiritualidade que está lá nos ajudando a fazer a nossa parte. É essa união do plano espiritual com os que estão no plano físico. Então é muito importante, nós temos esse conhecimento, sabemos que todos nós somos médios, que todos nós podemos ajudar, que todos nós podemos colaborar. E os Espíritos dizem assim para nós: Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros de Jesus, que nos governa desde o princípio da criação do planeta Terra. Então, toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma, através do esforço pessoal, e desenvolvê-los amplamente, através dos séculos incessantes das reencarnações, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus, em maioridade divina. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus, vamos dar gratuitamente o que gratuitamente nós estamos recebendo de bênçãos, dos bons fluidos, do amparo dos amigos espirituais. Vamos buscar a prece para nos conectar com eles, os bons pensamentos. Às vezes nós estamos sendo amparados pela espiritualidade e nós não percebemos. Eles estão ali conosco, mas é como dizem os espíritos, né? É que nem uma tomada. Nós temos que nos conectar. Às vezes os espíritos estão ali nos dando um passe, mas estamos nós desconectados deles. Eles estão dando, mas nós não recebemos. Nós não estamos ali conectados na nossa fé com Deus, os bons espíritos. Bem, meus irmãos, essa é a reflexão que eu trouxe para hoje, do capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Desejo que tenhamos um fim de semana, uma boa semana de muita paz em nossos corações e muita fé. Vamos buscar na prece sustentação para seguirmos em frente nessa nossa caminhada de espíritos imortais que nós somos. Muito obrigado.